Na aula de hoje, iremos falar sobre classificação dos seres vivos. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês é sobre a importância da classificação. Por que é importante classificar? É importante classificar para organizar em grupos a grande diversidade de seres vivos. Assim, nós podemos diferenciar espécies de animais, espécies de plantas, podemos diferenciar uma bactéria de um protozoário, um fungo de uma planta e assim por diante. Então, sentindo a necessidade de classificação desde a antiguidade, diversos cientistas buscaram classificar os seres vivos, agrupando-os com base em semelhanças no corpo, no funcionamento e no desenvolvimento do organismo, também no modo de reprodução e por semelhanças em seus genes. Em 1735, um pesquisador médico botânico chamado Carl von Linné, que ficou mais conhecido como Linneu, sugeriu um sistema de classificação baseado em categorias taxonômicas, sendo elas o reino, o filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. São categorias hierárquicas, de forma que o reino é uma categoria mais abrangente e a espécie seria a categoria mais básica de todas, de forma que um reino contém vários filos, um filo contém várias classes, uma classe contém várias ordens, uma ordem contém várias famílias, uma família contém vários gêneros e um gênero contém várias espécies, certo? Então, para que a gente possa se lembrar de todas essas categorias, existe uma sigla para nos auxiliar. É a sigla REFICOFAGE. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, vamos exemplificar como seria a classificação de Linneu, tomando como exemplo a espécie da onça pintada. Toda onça pintada existente, ela é da espécie Panthera onca. O tigre não é da mesma espécie da onça pintada, mas pela classificação de Linneu, ele é considerado como sendo do mesmo gênero, o gênero Panthera. O gato selvagem não é do mesmo gênero que a onça pintada e o tigre, mas de acordo com a classificação de Linneu, ele pertence à mesma família que a onça pintada e o tigre, que é a família Felidae. O lobo-guará, ele não pertence à mesma família que a onça pintada, o tigre e o gato selvagem europeu, mas pertence à mesma ordem, que é a ordem carnívora, ou seja, a ordem dos carnívoros. O mico-leão-dourado não pertence à ordem dos carnívoros, mas pertence à mesma classe, que é a classe mamália ou classe dos mamíferos. A rã-touro não pertence à mesma classe que a onça-pintada, o tigre, o gato selvagem, o lobo-guará e o mico-leão-dourado, mas pertence ao mesmo filo, que é o filo cordata ou filo dos cordados. Já a borboleta não pertence ao filo dos cordados, mas pertence ao mesmo reino que a onça-pintada, o tigre, o gato selvagem, o lobo-guará, o mico-leão-dourado e o rã-touro, certo? De acordo com a classificação de Linneu. Além da classificação de Linneu em categorias taxonômicas, ele propôs mais uma contribuição, que é a contribuição da nomenclatura binomial das espécies. Mas o que é uma espécie? Podemos dizer que espécie é o conjunto de seres capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Exemplo, todas as onças pintadas pertencem à mesma espécie porque cruzam entre si e podem gerar filhotes férteis. Então, na nomenclatura binomial que Linneu propôs, cada espécie recebe um nome científico
composto de 2 nomes escritos em latim. Por exemplo, Homo sapiens é o nome científico da espécie humana, da nossa espécie. Musa paradisíaca é o nome científico da bananeira. Periplaneta americana é o nome científico da barata. Felis catus é o nome científico do gato doméstico. E Felis silvestris é o nome científico do gato selvagem europeu. O primeiro nome sempre vai se referir ao gênero e o segundo nome sempre vai se referir à espécie. O primeiro nome, ele sempre é escrito com a letra maiúscula, já o segundo nome sempre é escrito com a letra minúscula. Entendido? Anos depois, por volta de 1969, surgiu mais uma classificação, a classificação de Whittaker, que foi proposta pelo pesquisador Robert Whittaker. Nessa classificação, os seres vivos são divididos em reinos, mais precisamente 5 reinos, sendo eles o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plante e o reino Animalia. Nós vamos estudar nas próximas aulas cada um desses reinos. O reino Monera é composto por bactérias e cianobactérias. O reino Protista é composto por protozoários e algas. O reino Fungi é o reino dos fungos, como cogumelos, bolores, mofos, leveduras. O reino Plante é o reino das plantas, em que se divide em 4 categorias, sendo as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E o reino Animalia, que é o reino dos animais. Nessa classificação, os animais são divididos em animais invertebrados e também animais vertebrados, sendo os animais invertebrados divididos em filos, como poríferos, quinidários, plateumintos, nematódeos, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. Já os animais vertebrados são do filo cordados, como peixes, aves, anfíbios, répteis e mamíferos. Existe ainda uma outra classificação, que é a classificação dos seres vivos em 3 domínios. Só que nesse momento, a nível de 7º ano, nós estudamos essas classificações. Então, revisando o que foi visto aqui neste tópico da classificação dos seres vivos, nós vimos que é importante classificar para organizar em grupos a grande diversidade de seres vivos e assim podermos diferenciar espécies de animais, espécies de plantas, diferenciarmos uma bactéria de um protozoário, um fungo de uma planta também, certo? Vimos que a classificação de Linneu é dividida em categorias taxonômicas: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Uma espécie, ela é considerada como sendo um conjunto de seres capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Vimos que Linneu também contribuiu com a nomenclatura binomial para as espécies, em que cada espécie recebe um nome científico composto por 2 nomes escritos em latim, sendo o primeiro nome sempre o gênero e o segundo nome sempre a espécie, como por exemplo Homo sapiens, Musa paradisíaca, Felis catus. Vimos que a classificação de Robert Whittaker é uma classificação em 5 reinos: reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Plante e reino Animalia. Existe uma terceira forma de classificar os seres vivos em 3 domínios, só que agora no momento não vamos especificar essa classificação porque estamos no nível 7º ano. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido toda essa parte. Finalizamos por aqui e até a próxima.